Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vou iniciar a sessão no sistema do EPAT. Muito bem. Vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral que o patrono está presente. Iniciando com o processo de Posto de Serviço Anel Viário Limitado, é o recurso originário, relator doutor Alexandre. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, doutor Alexandre, já é possível colocar o voto? Obrigado, presidente. Só um minutinho. O grafo já está disponível a todos. Muito bem, todos os Alexandres apresentam os autos? Então, bom dia a todos. Aqui é um caso de autuação do fisco do imposto sobre o posto de serviço anel viário. A acusação fiscal é composta inicialmente de 4 itens, né? O primeiro, relativo à falta de pagamento do imposto, por não haver escriturado no livro fiscal, FD, os documentos fiscais de emissão. As infrações 2 e 3, também falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas, na entrada e saída de mercadorias. E o item 4 também na verdade, o item 1 trata da falta de pagamento de imposto, 2, 3 e 4 são só multas regulamentares, né? O 2 e 3 por falta de escrituração de documentos fiscais, na entrada e na saída. E o item 4 por ter entregue 28 dias com informações zeradas, no período de 28 meses, se não me engano. De outubro de 2018 a janeiro de 2021. O contribuinte apresentou a defesa. Na maior parte, alegando, primeiro informa o pagamento do item 1, esse pagamento foi feito anteriormente ao escoamento do prazo de defesa, então ela junta o comprovante de pagamento, esse pagamento foi objeto de diligência, para a verificação se era suficiente o valor para liquidar o item 1, isso foi confirmado pelo fisco, e o processo segue para julgamento, para análise dos itens 2, 3 e 4, e esses itens foram mantidos. A contribuinte apresentou recurso ordinário, e no qual ela discute, em resumo, que os valores remanescentes cobrados no auto de infração a título de multa não se relacionam com a falta de pagamento do imposto, se referem a infrações que não causaram prejuízo ao erário, decorrentes de deveres instrumentais, que não poderia descumprir a obrigação acessória relativa a fatos dos quais o fisco já tinha conhecimento, pois o sistema SAT de cupons fiscais eletrônicos é acessado pelo fisco e as vendas são autorizadas pela Cefaz, eletronicamente, que a Lei Complementar 939 Codecom estabelece o direito do contribuinte à retificação e complementação, esclarecimento e atualização dos dados incorretos. Teria sido, então, infringida essa lei pelo fisco, né? E que também teria ocorrido suposta infração à Lei Complementar 1320 de 2018, que criou o sistema, o programa nos conformes. A penalidade aplicada já seria confiscatória, que o fisco não respeitou os limites do artigo 85A e B da Lei 6374, pede a relevação da multa ou redução com base no artigo 92 da Lei 6374, menciona aqui as decisões do STF e pede o cancelamento da decisão, da
reforma dessa decisão recorrida e cancelamento do auto de infração. O fisco postula em sentido contrário e, ao final, a contribuinte traz aos autos cópia de decisão aqui do tribunal, em que houve a relevação das penalidades de multa em infrações onde não havia exigência de imposto. O processo agora segue para julgamento e acho que dá a palavra à doutora Rafaela, né, para produzir a sustentação oral. Bom dia. Pois não. Bom dia, senhor relator, senhores julgadores, da outra representação fiscal. O que me traz aqui hoje é o auto de infração já mencionado, né? Um auto de infração com os 4 itens. Um deles é a ausência de pagamento do imposto de ICMS no valor de R$ 95 mil. Os demais itens referem-se ao descumprimento de obrigações acessórias, na forma que já foi falado. Mas, antes de tudo, eu acredito que é relevante destacar que o autuado, hora recorrente, é um posto de gasolina, com uma boa representação, uma boa reputação comercial e que possui também um bom histórico junto à Cefaz. Mas que, por um erro do escritório de contabilidade, que entregou os dias com um preenchimento irregular, veio a sofrer uma autuação, né? Essa autuação se deu em desconformidade com as normas estruturantes dos nos conformes e do CODECOM, porque não foi possibilitado ao contribuinte retificar o que posteriormente viria a ser apontado pela fiscalização. Nesse momento, eu gostaria até de me estender um pouco sobre o programa de conformidade tributária que a Cefaz vem brilhantemente implementando e falar da importância que os nos conformes têm no contexto tributário atual. Falar em conformidade é falar na aproximação do fisco e do contribuinte, nessa confiança desses atores, né, para que a gente tenha um cenário fiscal mais efetivo e coerente. Daí, a importância em respeitar as normas, que não são facultativas, mas de caráter obrigatório, né? Superado esse destaque, a questão é que o contribuinte foi autuado, e a forma que ele foi autuado é o que chama atenção nesse caso. O imposto exigido é no valor aproximado de R$ 95 mil, a multa é no valor de R$ 14.800.000 e os juros de R$ 6 mil, todos esses valores aproximados e históricos. Do valor da multa, desses 14.800.000, 76 mil referem-se à multa de 75% do imposto devido. E o restante do valor, ou seja, mais de 14 milhões, é em razão do descumprimento de obrigações acessórias. Bom, o imposto já foi pago, ele foi pago antes mesmo da formação desse processo administrativo, isso porque, né, o artigo 33 da Lei 13.457 dispõe que o processo administrativo tem como origem a apresentação da defesa. O imposto foi pago no dia 26 de 8 de 2021 e a defesa foi apresentada no dia 30 de 8 de 2021. Então, com relação ao recolhimento do imposto, isso já foi reconhecido, né? Inclusive pela manifestação do agente fiscal, como foi dito anteriormente. Então, o objeto desse recurso é só a multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, que gira em torno de R$ 14.800.000. Chegamos ao tópico da multa, que é o que justifica a procedência desse recurso. Como o valor é bem alto, nós tivemos o zelo de solicitar um parecer para um colega que leciona no IBDT, o Dr. Bruno Fagenstein. Ele é autor de um livro bem interessante sobre multas e penalidades, enfim. E esse parecer ele tem um papel importante, que é dar um panorama sobre a função das multas, natureza jurídica, limitação do poder sancionador, enfim. E também sobre as obrigações acessórias e multas decorrentes do seu cumprimento. Mas agora falando da peça recursal, propriamente dita, né? Essa se reporta-se a alguns argumentos, mas eu gostaria de destacar alguns para os senhores. O primeiro é com relação à impossibilidade de descumprimento de obrigações acessórias referentes a informações econômico-fiscais que o fisco já possuía. Isso não é uma retórica, né? De fato, ele já os possuía. Primeiro, os produtos comercializados massivamente sujeitam-se massivamente ao regime de antecipação, ICMS-ST. Segundo, houve apuração do tributo e seu pagamento. E terceiro, todas as vendas são de conhecimento prévio da fiscalização. Num cenário informatizado,
que nós estamos inseridos, né, não faz sentido sustentar que o fisco não tinha essas informações, porque existe o SAT. E o SAT envia uma autorização prévia para a emissão do documento fiscal de venda. Ou seja, as vendas são acompanhadas instantaneamente pelo fisco. Então, assim, o fisco tinha acesso a essas informações, que teoricamente não foram prestadas, e que, aliás, no auto de infração tem 14 mil páginas, tem o número 14, né, da multa, e agora 14 de novo, 14 mil páginas de informação econômicos fiscais, estão nas folhas 29 a 15.022, e ele só pode ser autuado porque prestou essas informações. Ok, ele não prestou corretamente, mas prestou através do SAT. Então, pelo fato do fisco já ter essas informações, não há que se falar que houve um prejuízo ao erário, né? Então, também não há razão que justifique a não aplicação do artigo 92, cumulado com o artigo 85 do regulamento do ICMS, que traz uma limitação com relação à aplicação da multa. Essa é uma outra questão importante do recurso. A aplicação do artigo 92 e 85A, esses dois artigos são de suma relevância para evitar o descompasso entre a dosimetria das sanções tributárias e os princípios do não confisco, capacidade contributiva, proporcionalidade, razoabilidade, enfim. Eu gostaria até de fazer remissão ao parecer do professor Bruno, que destaca que as multas elas não podem ser aplicadas como forma de arrecadação, de gerar recurso erário, porque o imposto decorre de um ato ilícito, o imposto decorre de um ato lícito e a multa de um ato ilícito. E se estamos diante de uma multa de 14 milhões, suportada por um pequeno contribuinte, né, um posto de gasolina, talvez a intenção não é punir, mas gerar recurso, porque são 14 milhões. E assim, eu estou batendo bastante nessa tecla dos 14 milhões, porque se a gente, a título elucidativo, se a gente for ver o valor registrado no ativo do contribuinte em 2018 era de 970 mil reais. Em 2020 era de 2 milhões. Então, assim, mesmo que a gente considere que o ativo do contribuinte era de 2 milhões, a multa é 6 vezes maior do que o registrado no ativo do contribuinte. O artigo 92, ele prevê a possibilidade de redução ou relevação das multas, né, quando aplicadas nos termos do artigo 85, desde que as infrações não tenham ocorrido com dolo, fraude, simulação e que não impliquem a falta de pagamento do imposto. De fato, não teve dolo, fraude, simulação, aliás, isso não foi demonstrado, e as informações, no fim, chegaram ao fisco e o imposto foi pago. Pago antes até do início desse contencioso administrativo, relembro o artigo 33, antes mencionado, que o imposto foi pago no dia 26/8 e a defesa foi apresentada no dia 30/8. Então, eu queria deixar claro que a intenção do presente recurso não é prestigiar o contribuinte ou fazer com que ele não seja punido, mas sim punir de uma forma que a legislação prevê, de uma forma que seja plausível. Porque eu acredito que a ninguém interessa, nem à sociedade, nem ao fisco, nem ao contribuinte, punições impossíveis de serem cumpridas. Concluindo a minha fala, né, o que eu acho que é importante nesse recurso o valor é muito alto, suportado por um simples posto de gasolina. Existe a possibilidade de limitação ou relevação da multa, né? Temos decisões desse tribunal nesse sentido, inclusive essa última recente, do dia 16 de novembro, que foi juntada com os memoriais, conforme mencionado, e teve uma redução da multa no patamar para o patamar de 1%. Eu acredito que é mais ou menos isso. Eu agradeço a disponibilidade dos senhores e reitero a procedência do presente recurso. Muito obrigada. Doutora Rafaela. Doutora Alexandre. Obrigado, doutora Rafaela, pela exposição dos fatos aqui acontecidos. E eu vou passar a leitura do meu voto. O recurso ordinário, da maneira como analiso, pode ser conhecido por preencher os requisitos legais, para tanto, motivo pelo qual passo sua análise. Contribuinte que atua no comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores teve contra si lavrado o auto de infração composto originalmente de 4 acusações fiscais, tendo sido integralmente liquidado pela contribuinte o primeiro item do auto de infração, documento
comprovantes das folhas 15.063 e 15.064. Fato reconhecido pelo fisco e que motivou a extinção de referida exigência pela decisão de primeira instância, razão pela qual remanesce para análise neste julgamento apenas as exigências dos itens 2, 3 e 4 do auto de infração, que tratam das seguintes acusações. Item 2, falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadorias no estabelecimento. Item 3, falta de escrituração das notas fiscais eletrônicas de saída de mercadorias em operações não sujeitas ao pagamento do imposto. E item 4, entrega de 28 dias com omissão de informações econômico-fiscais. Importa mencionar, desde logo, como bem ponderado pela dota representação fiscal em suas contrarrazões, que não há na peça recursal argumentos apresentados pela contribuinte combatendo a materialidade das acusações que lhe são imputadas pelo fisco. Pelo contrário, há o reconhecimento de terem ocorrido as infrações dos itens 2, 3 e 4, cuidando o recurso de apresentar, na maior parte de suas argumentações, questionamento quanto à legalidade das penalidades que foram impostas nestes 3 itens remanescentes, além de argumentos no intuito de minorar o valor das multas aplicadas em razão da ausência de danos ao erário. Como exemplo do reconhecimento expresso das infrações, apresentado pela contribuinte em sua manifestação, transcreve-se a seguir trechos das razões recursais. Aqui eu grifo alguns momentos em que o contribuinte não nega a ocorrência dos fatos, né? Então, fala que, em virtude da prática de infrações relativas ao descumprimento de obrigações acessórias, mais adiante diz, mesmo com problemas no cumprimento de obrigações acessórias, problemas nas prestações positivas no interesse da arrecadação, o contribuinte autuado não trouxe prejuízo ao erário ou nenhum cidadão paulista, enfim. Sigo no meu voto. Assim, como a contribuinte não contesta o mérito da falta de escrituração dos documentos fiscais, itens 2 e 3, o mérito da falta de escrituração de documentos fiscais, itens 2 e 3, e também não contesta a alegação de ter entregado 28 dias zeradas, item 4, e por não trazer aos autos provas hábeis a desconstituir a acusação fiscal, resulta que a materialidade das acusações dos itens 2, 3 e 4 restam confirmadas. Nos termos dos artigos 20, 1 e 2 do artigo 20, incisos 1 e 2, 35, parágrafo 3º e 4º, e 47, parágrafo 5º da Lei 13.457. Transcrevo aqui assim. Confirmada a materialidade das acusações fiscais dos itens 2, 3 e 4, nos termos retromencionados, passo a análise das demais alegações recursais que, na sua maioria, combatem as penalidades aplicadas nos 3 itens do AIN que ainda se encontram em discussão. Não procede a alegação recursal de impossibilidade de ter ocorrido o descumprimento das obrigações acessórias referente a informações que já eram de conhecimento do fisco. Isso porque, como bem ponderado pela decisão recorrida, decorre de lei a obrigatoriedade de escrituração de documentos fiscais relativos às entradas e saídas de mercadorias, bem como a necessidade de entrega de GIA corretamente preenchida. E o fato das notas fiscais constarem da base de dados do fisco não é causa de dispensa da escrituração de referidos documentos fiscais dos livros próprios. Muito menos exige previsão legal relativizando as regras de emissão de entrega de GIAs ao fisco. Documentos esses que não podem ser apresentados com erro de preenchimento, como ocorreu. Argumenta ainda a contribuinte que não teriam sido respeitados direitos elencados, tanto na Lei Complementar 1320 de 2018, que trata dos programas conformes, no que se refere à suposta necessidade de sua notificação prévia para a autorregularização, quanto na Lei Complementar 939 de 2003, que se refere à possibilidade do contribuinte proceder à retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados, e sem razão a contribuinte. Vejamos. A Lei Complementar 1320, de 2018, também conhecida como Programa nos Conformes, foi editada com a finalidade de criar condições para um ambiente de confiança recíproca entre os contribuintes e o fisco. E nela foram estabelecidas inúmeras diretrizes, dentre elas as elencadas nos artigos 2º e 14, cujo teor segue transcrito. Só o texto grifado. Artigo 2º, inciso 1. Essas medidas dessa lei visam facilitar e incentivar a autorregularização e a conformidade fiscal, uniformidade e coerência na aplicação da legislação tributária. E no artigo 14, a lei fala: a Secretaria da Fazenda incentivará os contribuintes do INSS a se autorregularizarem por meio dos seguintes procedimentos. Elenca todos eles. E no parágrafo 1º, a seguinte menção: a critério da Secretaria da Fazenda
o contribuinte poderá ser notificado sobre a constatação de indício de irregularidade, hipótese em que ficará a salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 6.374, desde que sane a irregularidade no prazo indicado na notificação. Os procedimentos previstos nesse artigo não configuram início de ação fiscal e não afastam os efeitos da espontaneidade que trata o artigo 88 da Lei 6.374 de 89. Eu sigo. Pela leitura dos trechos acima grafados, é possível constatar que, embora o objetivo da referida legislação seja incentivar a autorregularização de contribuintes que estejam em situação fiscal irregular, tal proposta de regularização acaba não sendo deferida de maneira uniforme a todos, pois depende de decisão prévia dos órgãos da Cefaz, conforme prevê o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 13.20 de 2018. É a lei como posta. Assim, o direito de autorregularização previsto na Lei Complementar 13.20, infelizmente, não é um direito assegurado e que pode ser livremente exercido por todos os contribuintes paulistas, mas apenas aos que sejam previamente definidos pela Cefaz como aptos a dele participarem. Independente da previsão da Lei Complementar 13.20, acima mencionada, é fato que a legislação tributária nacional prevê como meio de obter a autorregularização o Instituto da Denúncia Espontânea, cujo objetivo é incentivar contribuintes que eventualmente tenham cometido infrações à legislação tributária, para que possam regularizar sua situação perante o fisco antes do conhecimento da infração. Este instituto se encontra previsto no artigo 138 do CTN, nos seguintes termos. Aqui eu transcrevo o artigo 138 do CTN. Cabe mencionar também que a Lei Complementar 939 de 2003, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de São Paulo, estabelece critérios para que os contribuintes possam, por meio da denúncia espontânea, corrigir irregularidades em suas obrigações tributárias, sendo certo que, mesmo já tendo sido iniciado o trabalho de fiscalização, o Instituto da Denúncia Espontânea também pode ser utilizado, desde que transcorridos mais de 90 dias da data de entrega dos documentos solicitados pela autoridade fiscal, conforme texto legal que segue transcrito. Eu sigo, meu bom. Ocorre que, no caso presente, a contribuinte não apresentou ao fisco a totalidade de informações que lhe foram solicitadas. Fato informado pelo AFR atuante no campo de observações do demonstrativo de débito fiscal de folhas novas, onde ele menciona: não foram informados os valores das operações de saída e prestações realizadas pelo estabelecimento. Assim, conforme informações do relatório circunstanciado, folhas 12, embora a OSF tenha sido entregue ao contribuinte no dia 26 de janeiro de 2021 e o auto de fração tenha sido lavrado apenas em 29 de julho, é fato que, no transcorrer de todo esse período, a contribuinte não apresentou ao fisco todas as informações que lhe foram solicitadas, motivo pelo qual sequer teve início a contagem do prazo de 90 dias previsto no artigo 5º, inciso 7º da Lei 939 de 2003, para restabelecimento da espontaneidade e possibilidade de proceder à denúncia espontânea. Nesses termos, entendo que a alegação de que não foram respeitados direitos previstos na Lei Complementar 939 de 2003 e 1320 de 2018 não pode ser acolhida como causa de decretação de nulidade do auto de fração, devendo ser afastado. O contribuinte também pleiteia também que seja aplicada a limitação do valor das multas previsto no artigo 85A da Lei 6.374. Esse artigo diz aqui que você limitaria as multas a 1% do valor total das operações de saída, mas ela tem exceções. No parágrafo 2º, fala o seguinte: não se aplica o disposto neste artigo nas hipóteses de, item 2, não fornecimento ao fisco das informações econômicas fiscais exigidas pela legislação relativas a operações ou prestações. Item 3, fornecimento incompleto das informações econômicas fiscais exigidas pela legislação relativas a operações e prestações não regularizada e mesmo após a notificação do fisco para complementação. Sigo no meu voto. Como visto, referida à limitação prevista no artigo 85A da Lei 6.374 não pôde ser deferida a contribuinte, tendo em vista tratar-se de benefício que depende da prestação ao fisco de todas as informações econômicas fiscais solicitadas e, como já mencionado neste voto, o contribuinte não as apresentou, tornando inviável a mensuração das penalidades de acordo com o limite estabelecido pela referida regra legal. O questionamento da forma de correção e atualização da multa aplicada também não pode ser rolido neste julgamento em razão do teor da súmula 3 desse tribunal, segundo a qual é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6.374, sendo importante mencionar que referido entendimento formulado tem caráter vinculante no âmbito
dos órgãos de julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas, conforme artigo 52 da Lei 13.457. Há ainda pedido formulado pela contribuinte, tanto no recurso ordinário quanto na defesa, de relevação das multas dos itens 2, 3 e 4 ou de sua redução, nos termos do artigo 92 da Lei 6374. Apenas neste ponto é que entendo que o recurso ordinário da contribuinte pode ser conhecido e parcialmente provido, pois estamos diante de trabalho fiscal que, depois de concluído, verificou a existência de 4 infrações fiscais distintas, das quais apenas a primeira delas importou a falta de pagamento do ICMS no valor de R$ 95.558, tendo as outras 3 infrações sido lavradas para impor multa à contribuinte por irregularidade de deveres instrumentais no valor de R$ 14.766.755, sendo de fácil verificação, portanto, o exagero das penalidades aplicadas ao caso. Trata-se de punição que se mostra superior em 15.453% ao valor do imposto exigido em todo o trabalho fiscal. Discrepância que salta aos olhos, principalmente porque os itens 2, 3 e 4, nos itens 2, 3 e 4, não há exigência de imposto. Ou seja, exceto pelo valor inicialmente exigido no item 1, que foi quitado pela contribuinte antes da prestação de defesa, não se verifica a priori efetivo prejuízo financeiro da arrecadação estadual em relação aos demais itens da acusação fiscal. O pedido recursal de relevação e redução da multa deve ser analisado de acordo com as regras do artigo 92 da Lei 1.104, 92 do Decreto 54.486 e artigo 527-A do Regulamento, que eu transcrevo a seguir. Sigo no voto. Iniciando pela análise dos requisitos exigidos para deferimento do benefício, como dito antes, é fato que nas infrações dos itens 2, 3 e 4 não há exigência de ICMS. Quanto à questão da inexistência de dolo, fraude ou simulação, é de se constatar que a decisão recorrida afirma não ser possível que se defira a contribuinte a benesse do artigo 92 da Lei 674, utilizando o outro jogador tributário da presunção, ao afirmar que a entrega de 28 dias com informações zeradas, se refere ao item 4, não seria conduta meramente acidental e, em tese, demonstraria a intenção de transmitir informações verídicas ao fisco, afirmação da qual não compartilho, pois as figuras do dolo, da fraude e da simulação são vícios do ato jurídico e não podem ser meramente presumidos, demandando a produção de prova, e essa comprovação não se faz presente nesses autos. A exigência de prova de dolo, da fraude, da simulação, é reforçada por regras do CTN, que tratam do lançamento por homologação, inclusive as que se referem a prazos decadenciais. Aqui eu transcrevo o artigo 149, do 7º, e 150, parágrafo 4 do CTN. Ambas mencionando que a figura do dolo, fraude e simulação devem ser comprovadas, não presumidas. Segundo voto. Assim, tendo em vista a inexistência de prova efetiva de que as infrações dos itens 2, 3 e 4 foram praticadas com base em dolo, fraude ou simulação, e não por mero erro do contribuinte, tendo em vista que referidos itens não implicaram na falta de pagamento de imposto, e tendo em vista que não se trata da reincidência das infrações previstas no artigo 92, parágrafo 2º da Lei 674 e 527-A, parágrafo 2º do regulamento, entendo possível que se defira não a relevação de referidas penalidades, mas a redução da multa aplicada nos itens 2, 3 e 4 ao patamar condizente, ao menos, com o valor do imposto que foi exigido pelo fisco, ao final de todo o trabalho fiscal, ora analisado. Para mensurar a proposta de redução das penalidades, devem ser analisados os antecedentes fiscais da contribuinte, e constata não haver nos autos informação de que tenha ela sido alvo de autuações anteriores por infrações da mesma natureza das mencionadas nos itens 2, 3 e 4, tendo o contribuinte apresentado, inclusive, print da tela de consulta de débito da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, visando demonstrar ter bons antecedentes perante o fisco. Ainda quanto à mensuração da proposta da redução das multas, deve ser analisado também o porte econômico da contribuinte, cujo capital social declarado é de R$ 400 mil. A cópia do contrato social está juntada às folhas 15.042 a 15.054. Informação que, a meu ver, não afasta o fato de que estamos diante de multas aplicadas a situações que não envolveram a falta de pagamento de imposto, e que somadas equivalem, como já mencionado, a 15.453% do valor do imposto exigido em todo o trabalho fiscal. Nestes termos, considerando, inclusive, que a jurisprudência de nossos tribunais superiores vem atuando no sentido de limitar as penalidades tributárias a patamares que não ultrapassem ao menos o valor do imposto exigido, voto pela redução da penalidade aplicada nos itens 2, 3 e 4 para o patamar de 1%
do valor total de multas originalmente imputado, sendo certo que, mesmo depois de deferida a presente redução, ainda teremos como resultado multa que supera o valor do imposto originalmente exigido em todo o trabalho fiscal, demonstrando mais uma vez a desproporção da multa que foi originalmente aplicada nos itens 2, 3 e 4 da acusação fiscal. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário da contribuinte, ali do parcial provimento, apenas para reduzir as penalidades dos itens 2, 3 e 4 para o patamar equivalente a 1% do valor originalmente imputado a título de multa referidos itens, mantendo quanto ao restante a decisão de primeira instância administrativa nos modos em que proferida. É como voto, presidente. Doutor Alexandre, só um momento aqui no sistema. Acho que ele caiu o sistema, um momento. O meu travou também. O sistema caiu, é isso? Voltou. Só mais um comentário aqui, a parte referido no recurso. Eu não tratei da questão da confiscatoriedade, do parecer elaborado, porque assim, é matéria de doutrina e que tem suas razões, acho muito bem elaborado o material, mas nós temos limitações do artigo 28 de afastamento de lei que seja válida, vigente e eficaz. Então, o tribunal não poderia afastar as regras da lei 674, que trata da imposição de multas, o artigo 85, por conta dessa limitação. A não ser que o STF tivesse julgado inconstitucional e essas regras tivessem sido tiradas de vigência. Então, também não é o caso de afastamento da multa, não por aquele motivo. Tá bom? Só um momento, o sistema caiu mesmo, eu vou ter que usar de novo. Também só mais uma coisa, eu não tratei da súmula 10 porque as exigências são... Sim, são posteriores a 2018, né, de novembro de 2017 para frente, todas elas, então não seria o caso. Todas a partir de 2018. Também. No momento eu vou ter que sair tudo aqui porque não está entrando, não.
Desculpa, o sistema retornou. O processo está em discussão. Senhor presidente, se me permitir, eu preparei uma pequena manifestação. Vou gravar aqui a solicitação. Tudo bem. Pronto. Está conseguido, Cabi. Obrigado. É rápida. Já está pronto? Deixa eu ver aqui. Registrar e logo em seguida passo a leitura. Creio que já deve estar disponível. Então, vamos lá. Pedimos vênia à coluna da 7ª Câmara de Jogadores, especial relator, doutor Alexandre dos Santos Dias,
Para externar a posição da representação fiscal acerca do voto em matéria de discussão, o senhor relator, em voto muito bem lançado, manifesta-se por reduzir as multas dos itens remanescentes do AIM a 1% do valor original. Primeiro, note-se que, como apontado pelo julgador monocrático, há dolo na conduta da recorrente. Seu comportamento deliberado e reiterado de não apresentar qualquer informação econômico-fiscal e não escrituração de documento aponta para o dolo mencionado. Não se trata de erro excusável ou de falha na escrita, mas de conduta consciente e voluntária de impedir que o fisco tenha acesso ao seu movimento. Tal atitude, se não impede, ao menos dificulta sobremaneira as verificações de monitoramento do fisco em relação ao contribuinte. E não é só. Tal comportamento também prejudica o município em que está sediado. A não apresentar qualquer informação sobre o seu movimento e correspondente valor adicionado gerado, não há computação para fins de apuração do índice de participação do município, levando prejuízo a esse na distribuição da quota-parte do ICMS. Ademais, conforme dispõe o artigo 527-A do regulamento, para a concessão do benefício, a infração não pode implicar em falta de pagamento de imposto. Não é apenas dizer que não há imposto cobrado no item dose de infração. É mais que isso. A conduta pode levar a AIM sem cobrança de imposto e ter implicado em falta de pagamento, como, por exemplo, uma transferência indevida de crédito que necessariamente implica a falta de pagamento de terceiro, sem que haja qualquer cobrança de imposto por parte daquele que é autuado. Tendo em vista que não há escrituração de qualquer documento, não é possível afirmar que as infrações não implicarem em falta de pagamento de imposto. Caso haja diferimento de imposto entre as operações de entrada, haveria falta de pagamento de imposto. Do mesmo modo, em relação às operações de saída, que, ao que parece, serem, na sua maioria, abrangidas por substituição tributária. Caso tenha havido saídas em valor superior ao do recolhimento antecipado, haveria imposição de complementação do imposto retido, com evidente falta de pagamento correspondente. Assim, não é possível sequer afirmar que as infrações não implicarem falta de pagamento de imposto. E ainda, pelo que se percebe no demonstrativo 3 de folha 140 a 141, o movimento de saídas no período de outubro de 2018 a janeiro de 2021 foi de mais de 97 milhões de reais, que demonstra que a redução proposta para a multa aplicada não teria qualquer efeito pedagógico. E, então, esse o parecer que submete à prestação dessa acordo da Câmara. Bem, doutor Tabi, o processo ainda está em discussão. Presidente, eu vou manter meu voto. Eu entendi o posicionamento, Tabi, mas o que eu penso é o seguinte: todas essas questões, inclusive da diferença de ST, teriam sido apuradas pelo fiscal no momento da verificação. E o que se verificou foram esses 95 mil reais de imposto não lançados, não pagos, que foi pago antes da prestação de defesa. O que eu vejo nas notas fiscais haveria a incidência do imposto só na venda para a Raizen. Se você olhar as notas fiscais, todas saem zeradas só quando há venda para a Raizen Combustíveis. Que tem algumas notas sem nota de destaque, né? E foi aí onde gerou o imposto devido e esse imposto foi recolhido. A minha ideia é exatamente olhar o tamanho do problema, porque não se acusa de falta de emissão de nota fiscal, né? Não. Ele trabalha com o cupom fiscal eletrônico, que é emitido pelo sistema SAT. O sistema SAT depende de inscrição estadual regular, estar credenciado, peguei aqui, credenciado junto à Cefaz, adquirir aparelho SAT, possuir código de ativação do SAT, aparelho ativo com número de série cadastrado no sistema de retaguarda do SAT e computador para impressão. Quer dizer, essas notas são emitidas com conhecimento da Cefaz e não há venda sem nota. Não há desconhecimento. Não, pelo menos uma hora essa infração não foi apontada de forma nenhuma. Né? Isso. E a contadora fala que a contabilidade fez besteira. Doutora, assim, também nesse ponto, 6 meses de fiscalização era tempo suficiente para, né? Enfim, mas acho que o fiscal depois começa o trabalho fiscal e não pode converter em sistema no procedimento nos conformes. Tá? Acho que tem iniciar trabalho fiscal ele não pode converter, né? Determinar a autorregularização, creio eu. Então, tem razões de ambos os lados, mas é estranho você olhar, depois de apurado todas as irregularidades, está aqui sua conta, 95 mil reais de imposto, e aqui a outra dos 14 milhões de multa. Por isso que eu propus essa redução, e ainda fica um valor de multa superior ao valor do imposto, vão ser 140 e poucos mil reais de multa a serem pagos. Esse é o motivo da minha proposta de redução. Por isso que eu acho que eu mantenho meu voto, presidente. Bem, doutor Alexandre.
Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o curso ordinário de Posto de Serviço Anel Viário Limitado foi conhecido parcialmente por vídeo nos termos do voto do Dr. Alexandre. Agradeço a presença do Dr. Rafael. Muito bem, doutor Rafael. Então o processo foi encerrado. A doutora, se quiser, pode sair da sessão e permanecer. Agradeço a presença da vossa presença. Obrigada a todos. Passado o processo de Pacaembu Autopeça Limitada, recurso misto de minha relatoria, é o momento que eu vou fazer registro da presença do patrono. Doutor Davi, como tem recurso misto, eu precisaria do documento do doutor. Vamos lá. 15 188 349. É um recurso ordinário e recurso de ofício, que posso com autorização proferida pelo DTJ2 e julga parcialmente procedente vai. São duas apurações fiscais, deixadas para o semestre depois de operações de saída de mercadorias tributárias, apurado por meio de levantamento fiscal específico, conforme o artigo 509 do regulamento, utilizando os arquivos digitais do expediente fiscal enviados pelo próprio contribuinte para a Secretaria da Fazenda. Segundo a apuração fiscal, receber mercadorias tributárias desacompanhada de documentação fiscal, apurada por meio de levantamento fiscal específico, conforme o artigo 509 do regulamento. A DTJ2 determinou diligência atuante para manifestação sobre delegações de impedimentos, bem como toda a documentação apresentada pelo defendente, a saber, livre registro inventário, razão, notas fiscais, planilhas, boletim de ocorrência, etc., os quais, se autênticos, devem ser considerados. Mas a atuante manifestou-se acatando argumentos contra a duplicidade de valores. Foi determinada nova diligência ao FR e autuante para a correção dos cálculos anteriormente efetuados. Em entendimento, foram apresentar novos cálculos, as folhas 8.419 e 8.420. A lição primeira instância, proferida pelo DTJ2, regulamento, julgou parcialmente o procedente mais. A doutrinação fiscal manifestou-se por não punir recurso de ofício, ou interpôs recurso ordinário, apresentar contra-razões ao recurso de ofício. A doutrinação fiscal manifestou-se por não punir recurso ordinário. A 46ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para que depois de uma correção, o FR autuante analisa a informação sobre o furto das mercadorias e elabora novo demonstrativo com os primeiros valores referentes às mercadorias furtadas. Em entendimento, foram apresentar novos cálculos, resultando de aumento de semestre de vida, no valor de R$ 2.437,65, correspondente a R$ 3.893,87, menos R$ 1.456,22.
O contribuinte apresentou manifestação requerendo devolução dos autos de fiscal para que sejam revistos os cálculos efetuados. Após a primeira Câmara Julgadora, anulou a decisão proferida pela DTJ-2 do J. Ribeirão Preto. A DTJ-2 do J. Ribeirão Preto determinou nova diligência para que a RFR atuante prestasse mais algumas informações que eu coloquei aqui no meu voto. Em entendimento, a RFR atuante exprimiu, abre aspas, discordância para que se albergue os códigos iniciais e finais previstos em anotações não oficiais. Acusado não juntou com a defesa o livro em papel na íntegra da primeira diligência os atos termos determinados para o julgamento. O contribuinte retificou a exploração desses livros em registro inventário em 28 de 2013, portanto, após a lavatura do AREM, em todo desrespeito ao teor artigo 26 do regulamento. Não se dará logo a seguir com base nos valores dos estoques indicados do inventário em 31 de 12 de 2011 e 31 de 12 de 2012, trazidos nos autos e elaborou novos demonstrativos de déficit fiscal. O contribuinte manifestou-se alegando equívocos ao realizar novo levantamento fiscal, considerando as mercadorias furtadas, tendo visto que as mercadorias somente poderiam acarretar a diminuição do semestre exigido e jamais poderiam levar à conclusão de majoração do crédito tributário. A decisão proferida pela DTJ-2 do J. Jundiaí, acatando os valores de estoques indicados no livro de inventário em 31 de 12 de 2011 e 31 de 12 de 2012, as notas fiscais em duplicidades e o ajuste do fisco contra o mercado tributário julgou parcialmente o procedimento ético. A doutrinação fiscal apresentou parecer em recurso de ofício, propugnando a parcial reforma de decisão, para que sejam consideradas unicamente as exclusões dos ajustes informados pela RFR atuante. O contribuinte suas contradições requer não provimento de ofício. Em conforme a decisão de primeira instância, o contribuinte repôs um curso ordinário, apresentando seguintes alegações. Nulidade da autoexploração, com ausência de certeza do que o esfera tributário constitui, ausência de responsabilidade solidária, necessidade de reforma da decisão recorrida, exclusões definitivas não aplicadas pelo agente fiscal, renovação ou redução da penalidade. Por fim, requer a nulidade do lançamento fiscal, exclusão da responsabilidade solidária, a improcedência da autuação e a renovação ou redução da multa. A doutrinação fiscal manifestou-se por não provimento de possibilidade. O contribuinte da primeira petição e tem a aplicação da súmula 10 de 2017. A apresentação oral é Dr. Celso. Dr. Celso? Olá, bom dia. Bom dia. Bom, eu vou antecipar meu voto. Eu vou antecipar o seguinte. No dia de hoje, eu não vou proferir o julgamento de mérito do auto. Minha proposta é ser uma conversão em diligência novamente. Então, indago ao doutor se prefere realizar a sustentação oral no dia de hoje ou quando retorne os autos para o novo julgamento. Prefiro quando retornar da diligência. Tá bem. Então, eu vou expor meu voto. Se prevalecer, então o doutor fará a sustentação oral na própria oportunidade. Perfeito. Então, passo ao voto. Inicialmente, faço as seguintes considerações. A recorrente alega que as exclusões relativas às notas fiscais em duplicidade não foram consideradas integralmente. Segundo a recorrente, após a recorrente verificar quais ocupantes foram indicados em duplicidade do levantamento fiscal, constatou-se que no laudo técnico elaborado pela empresa, que é o auditor independente, identificou o montante de R$ 61.424,26 a título de mercadorias indicadas em duplicidade no tocante ao item 1 do AIM, de R$ 12.328 em relação ao item 2 do AIM. A redução por volume do FR e autuante resultou na redução do valor total de R$ 6.181,56. A relação entre mercadorias com lançamento duplicado e autuação foi trazida pela autuado as folhas tais e quais, explicitadas as folhas tais e quais. Assim, tendo que a matéria de fato pode ser esclarecida nos termos do artigo 25, parágrafo 1º da Lei 13.457, solicitando a FR e autuante informar se há mercadorias com lançamento duplicado indicadas pelo autuado que não foram consideradas no novo cálculo, em caso positivo, identificadas informando o motivo da trama. Caso se constate algum lançamento duplicado em duplicidade, deve-se realizar os cálculos obrigatoriamente, de modo a apresentar o valor que seja reduzido para os itens 1 e 2 do AIM, apenas perfil motivo. Alega ainda, com relação às mercadorias furtadas, elas não foram devidamente consideradas. Conforme o boletim de ocorrência,
folhas tais e quais, a constatação se deu em razão do inventário realizado pelo quadro em 1 de 7 de 2011. Assim, salvo o meu juízo, o ajuste de levantamento deve ser realizado no estoque inicial de 2012 e não no estoque final de 2012, como considerado pela FRP autuante. Neste ponto, entendo também que a matéria de fato pode ser esclarecida solicitando a FRP autuante manifestar sobre a questão, e, se for o caso, realizar o ajuste necessário do levantamento fiscal. Caso necessário, deve-se realizar os novos cálculos com detalhamento de modo a apresentar o valor que será reduzido pelos itens 1 e os 2 do AIM apenas por referido motivo. Alega também a recorrente que nas operações de remessa em consideração devem ser excluídas operações com CFOP 5114 e 6114, venda de mercadoria adquirida, recebida de terceiros, remetida anteriormente em consignação mercantil, listados as tais e quais. Se aventar uma alegação, entende que é de bom ouvir que seja realizado o cálculo do impacto da alegação do levantamento fiscal. Assim, solicita ao FRE autuante que realize os cálculos com detalhamento, de modo a apresentar o valor que será reduzido para os itens 1 e os 2 do AIM, em razão apenas da exclusão do CFP 5114 e 6114 do levantamento fiscal. A recorrente pleiteia que as operações de conserto de mercadorias comercializadas não deveriam constar no levantamento fiscal. Também se adentrar no meio da alegação, entende que é bom ouvir que seja realizado o cálculo do impacto da alegação do levantamento fiscal. Assim, solicita a FRE atuante que realize os cálculos com detalhamento, de modo a apresentar o valor que será reduzido para os itens 1 e 2 do AIM, em razão apenas da exclusão das operações de remessa do cliente em garantia e devolução ao cliente da mercadoria correspondente. CFOPs 1949, 2949 e 5949, 6949, relativas às notas fiscais listadas nas folhas 8.320 a 8.341, com detalhamento das folhas 8.344 a 8.363. A adição recolhida acolheu a alegação do autuário de que os estoques inicial e final estavam incorretos, aceitando a crise informada pelo ponto 20, as folhas 8.166 a 8.181, razão pela qual a FR autuante utilizou os arquivos retificados da RFD em 28 de 5 de 2015. Tendo entrado na alegação, entendo que é de bom ouvir que se realizando o cálculo do impacto da alegação no levantamento fiscal, sem considerar os subitens 1.1 a 1.4 sup, ou seja, que o levantamento fiscal seja feito alterando-se apenas em razão da utilização dos arquivos retificados da FD em 28 de 5 de 2015. Adicionalmente, informar que cada um dos itens 1.1 a 1.4 monta a redução dessa hipótese. Justifica o seu estado acima a fim de que possa discutir cada alegação de forma autônoma e que, ao final, ao se decidir, seja possível aferir o montante eventualmente exigido sem a necessidade de novos cálculos, após ser considerado autoridade ao quadro se manifestar no prazo de 30 dias. Por fim, a representação fiscal próxima manifestação. Bem, o sentido dessa diligência é o seguinte: para cada alegação do contribuinte, o fiscal apresenta um impacto dessas alegações no levantamento fiscal, para que a gente possa discutir alegação por alegação, né, sem necessidade de, novamente, toda hora converter uma diligência para que seja feito todo o levantamento. Correto? Porque as diligências anteriores, que foi solicitado, foi o que seja feito o levantamento considerando determinado entendimento, que pode não ser acesso à Câmara. Correto? Então, eu acho que assim, dessa forma, fica melhor para nós julgarmos. Acho que restou claro a diligência, Kabir, Alexandre. Sim, está bem claro, sim. Eu só vou fazer pequena correção aqui no erro de digitação, mas muito só. Assim, é uma pena, porque já foi cometido 2 vezes de diligência, mas só que do jeito que está os autos, eu acho que ainda está confuso. Está ruim da gente discutir essas alegações do contribuinte e saber o impacto isolado de cada um. Dependendo da decisão, vai ficar ilíquido, vai ter que fazer novamente uma nova. Vai ter que fazer novamente, aí vai de novo, vai ter que fazer novamente. Então, para evitar esse vai e volta que ocorreu, eu acho que é melhor calcular o impacto item por item isoladamente. Tá bom, só.
Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo de placar em autopeças foi convertido em diligência nos sistemas do meu corpo. Agradeço a presença do Dr. Celso. A sustentação oral pode ser realizada no retorno dos autos a essa Câmara. Obrigado. Obrigado a todos e boa continuidade de sessão. Tchau, tchau. Presidente, Sim, por favor, pode dar 5 minutinhos de intervalo, que eu preciso só ver um assunto que acho que a moto da minha funcionária aqui foi roubada aqui na frente do sim. escritório. Tudo Então, bem. só um minutinho, por favor. Temos um pequeno intervalo. Obrigada, obrigada. Nada.
Deu certo, doutor Maria Anselmo? Presidente, obrigada. Já. De nada. Então, Então podemos retomar a sessão. Então, aguardar o doutor Paulo. Já estou aqui. Ok. Então vamos passar para o processo de Eisenman do Brasil Equipamentos Industriais Limitada em recurso de ofício. Um momento só que eu vou ter que gravar a explicação oral aqui. Muito bem. Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão proferida pelo DPJ-1 São Paulo, que julgou improcedente o AEM. O contribuinte foi acusado de acreditar-se indevidamente semestre por meio da escrituração de semestre destacado nas notas fiscais fatura modelo 1, no dever de entradas emitidas para cobertar operações de importação sem que o imposto tivesse sido pago no desembarque aduaneiro do Estado do Paraná na importação por conta e ordem. De ofício. O contribuinte apresentou contra-razões, apresentando em 5 seguintes argumentos para o não provimento de ofício. Vício de contradição do lançamento, ausência de nexo de causalidade entre o lançamento e relatório, cessamento de direito de defesa. A corrente da 10ª Câmara Julgadora negou o provimento de ofício. Apresentado pedido de justificação julgada pela Presidência Pública Estadual e foi oferecida pela 10ª Câmara Julgadora que negou seu provimento. A Câmara Superior deu provimento A Câmara Superior deu provimento ao recurso especial da Presidência Pública Estadual para anular a decisão da corrente da 10ª Câmara Julgadora, detendo um novo julgamento pela instância ACOP. Fiz o relatório e vou passar ao voto. O diversamente do alegado autuada entende que não havia esse lançamento em razão da auto-inflação, descrever a apuração atinente a junho de 2008, esse período não estaria abrangido pela OSF. O período de setembro de 2007 a abril de 2008, que consta em termos de constatação fiscal, corresponde às declarações de importação, que são as operações que vão haver da fiscalização. Assim, as operações que deram origem à operação são coerentes com o que foi reportado no termo de constatação fiscal, ou seja, o trabalho fiscal reporta-se às referidas declarações de importação de setembro de 2007 a abril de 2008. Já os efeitos fiscais de tais operações ocorreram até junho de 2008, como consta no relato de infração, uma vez que o creditamento indevido ocorreu posteriormente às referidas operações. Deste modo, não há mácula em razão do termo de constatação fiscal reportado ao período de setembro de 2007 a abril de 2008. Ademais, não consta da OSF que o período fiscalizado seja restrito a abril de 2008. A ordem de serviço fiscal propicia a transparência da atividade de fiscalização, garantindo que o contribuinte possa atestar a oficialidade da fiscalização e seus trabalhos. No entanto, somente com os documentos e informações obtidas é que o fisco pode conhecer as específicas irregularidades. Assim, quando da emissão da OSF, basta que conste que os trabalhos fiscais visem examinar a regularidade do cumprimento de obrigações tributárias, garantindo que não haja extrapolação da competência de agentes fiscais para outras matérias que não tributárias. Assim, trata-se de instrumento que garante a autenticidade da fiscalização e determina a data de início dos trabalhos fiscais. Não mais que isso, uma vez que todo o mais decorre dos elementos dos horários fiscais. As irregularidades somente podem ser apuradas no curso de fiscalização, que pode e deve gravar a auto-inflação, assim como encontra irregularidades. Nesse sentido, aqui trago uma jurisprudência desse TIT. Ainda, o artigo 534 do regulamento determina que, verificada qualquer infração de legislação tributária, será lavada a auto-inflação. Ainda, o artigo 9º da Lei Complementar 939 não expõe que a ordem de fiscalização deva constar o período final a ser fiscalizado. A nulidade da auto-inflação poderia ser decretada se houver insegurança quanto à natureza da inflação da pessoa infrator, como dispõe o artigo 11 da Lei 3457, mas não em razão da eventual extrapolação do período fiscalizado, o que também não é o caso dos autos como acima exposto. O artigo 142 não estabelece como requisito de lançamento a informação do período fiscalizado. Estágio não associado atual enquanto a geração de vício de condição do lançamento. Também diversamente delegado, a dose de crédito não está alicerçada
no fato de não ter ocorrido o recolhimento de semestre da importação ao fisco paranaense. O relato da inflação reporta que o semestre da importação não foi pago no desembaraço aduaneiro no estado do Paraná, ou seja, não afirma que o imposto deveria ter sido pago ao estado do Paraná. Como reconhecido pelo autuário, o termo de constatação fiscal expressamente explicita que o semestre deveria ter sido recolhido ao estado de São Paulo, e assim não sendo o crédito indevido em razão da falta deste recolhimento. O fato de a autuária preferir o que consta expresso nesse sentido do termo de constatação fiscal e antepor ao que não consta expresso na aplicação, mesmo tendo sido notificada previamente a atuação, a comprovar recolhimento de semestre do estado de São Paulo, não no estado do Paraná, não pode ser considerado cerceamento de defesa. O erro na menção do estado do Paraná no termo de constatação fiscal não causa prejuízo, uma vez que o relato de inflação é expresso nesse sentido, e ao longo do termo de constatação fiscal é expresso que as reportações foram intermediárias pela Torque Trading S.A. de Curitiba, Paraná. Aí cito novamente o artigo 11 da Lei 3.407, e digo ainda o seguinte: a pessoa deflator está bem determinada, a autuária que se acreditou de imposto não pago no estado de São Paulo, bem como a nossa legislação, que é devida por aquele motivo, que estão devidamente correlacionados com as provas dos autos que reportam importações de mercadorias desembaraçadas no estado do Paraná e o lançamento do crédito na escrita fiscal autuada, como consta no relato da inflação. A própria Câmara Superior rechaçou a pretensão recorrente às coisas de 97. Então trago aqui o trecho da decisão da Câmara Superior que afastou a pretensão de nulidade e foi a razão da decisão da 40ª Câmara Legislativa. Assim, não há nulidade ser declarada nem cessamento de defesa. Ultrapassar as razões trazidas pelo autuário sobre contra-razões, no mérito deve prevalecer a recusação fiscal. Na importação por contra-ordem, o semestre deveria estar em São Paulo, onde se encontra o destino claro e legal das operações, conforme entendimento do STF, no ARI 665-134, da primeiro-ministro Edson Fachin, que transcreveu aqui em novembro. Assim, o semestre devido à importação por contra-ordem deve ser recolhido ao estado de São Paulo, onde se localiza o autuário, adquirente contratante como a destinatária legal da operação. O fisco notificou o autuário a comprovar o recolhimento e, não havendo o crédito tomado indevido, pois não foi pago o imposto às operações anteriores, como definido no artigo 36 da Lei 6374. Nesse sentido, observo decidir para a Câmara Superior no processo da RT 13 94.469/2002. Assim, a apuração fiscal é procedente. Relativamente à decadência, para apurações de crédito devido imposto, a matéria está classificada nesse título pela súmula 9. Assim, aplica-se aos autos a regra de decadência atribuída no artigo 173, inciso 1 CPI. O artigo 52 da Lei 3.407 define o caráter vinculante das sumas perante os órgãos de julgamento desse título. Deste modo, não ocorreu a pretensão da decadência. Quanto ao juros aplicado, foi revisado a súmula 10 desse título, seguintes termos. Os juros de mora aplicados ao montante do imposto e multa individual de situação estão limitados à taxa referencial para o Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, incidente à cobrança de tributos federais. Também o artigo 52 da Lei 3.407 define o caráter vinculante das sumas perante os órgãos desse título. Assim, o juros de mora aplicado deve ser limitado à taxa Selic, razão pela qual apoio a pretensão da reconhecimento desse ponto. Então, concluo meu voto com esse de ofício para o mérito da alíquota parcial provimento para restabelecer os juros fiscais, limitando-se apenas os juros aplicados à taxa Selic. No momento que eu vou retificar esse voto, e apareceu um caractere estranho nesse voto aqui, um momento só. Muito bem, o processo está em discussão. Não vem inscritos, vou iniciar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então recurso da Cefaz no processo de êxito do Brasil Equipamentos Industriais Limitada foi conhecido parcialmente por passar então para o processo de Roda Brasil, Representações, Comércio e Serviços Limitada, recurso ordinário, relator do Dr. Marancial. No momento que eu vou fazer registro da ausência de patrão. Muito bem, doutora Maria Selma, já é possível disponível ao voto? Doutora Maria Selma, está sem som? Ok. Doutora... Bom, acho que está disponível para todos, né? Então, eu vou passar a leitura. Vamos lá.
Então, trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte Roda Brasil Refinações Limitada e Serviços Limitada contra a decisão que julgou procedente o AIM. As infrações são: deixou de pagar o ICMS nos períodos relacionados ao demonstrativo 1 por emissão de notas fiscais eletrônicas modelo 55, referentes a operações tributadas sem o devido destaque do imposto nas respectivas notas fiscais, conforme comprova as cópias dos documentos juntados. E o item 2 foi crédito indevido de ICMS no livro de entrada nos períodos relacionados ao demonstrativo 2 e demonstrativo 3, devido a operações de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme se demonstra pelas cópias dos documentos juntados. As mercadorias se referem a automóveis novos indicados no artigo 299 do RICMES, Decreto 45.490 de 2000. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese ao item 1, que o procedimento que a fiscalização reprova não causou prejuízo ao erário, alega faltar a assinatura do agente fiscal autuante no demonstrativo de débito fiscal conforme folha 7, o que é extrema gravidade, o que causaria nulidade no AIM por omissão de formalidade essencial. Alega que o relatório da fiscalização tenta dizer que as operações são típicas do regime de substituição tributária, porém não citam qual dispositivo legal a dar sustentação jurídica às suas conclusões. Afirma que as notas fiscais por ela emitidas e horas juntadas demonstram conformidade com a legislação que rege o regime de substituição tributária. Quanto ao item 2, alega inconsistência em impor anulação, uma vez que não comercializou motocicletas, como equivocadamente quer fazer crer o relator correspondente, e que a fiscalização não considerou que muito antes do lançamento a mesma já tinha feito o estorno dos créditos vistos como indevidos, portanto, a acusação, além de nula, é também improcedente. Houve manifestação fiscal, o julgador de primeira instância decidiu por converter o julgamento em diligência para que fosse elaborado o termo de retificação e ratificação por parte da autuante. Em parecer de retorno da diligência, a agente fiscal de renda autuante afirma que o fiscal deixou os demonstrativos de folhas tais e dampes de folhas tais. A contribuinte, hora recorrente, juntou petição de manifestação e o julgador de primeira instância proferiu a seguinte decisão: diante dos termos, julga procedente o AIM, mantendo a multa aplicada. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Houve admissibilidade e a fiscalização apresenta contratações aos recursos interpostos pelo contribuinte. O recurso foi distribuído à 5ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde, com voto proferido pelo ilustre relator, Dr. Rodrigo Heistein, conheceu e negou provimento ao recurso ordinário da contribuinte, mantendo integralmente a decisão de primeira instância. O contribuinte interpôs recurso especial e o recurso foi distribuído à Câmara Superior deste Tribunal, onde, com voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Edson Aurélio Coraza, conheceu e deu provimento ao recurso especial da contribuinte, anulando a decisão recorrida por carência na apreciação dos argumentos, determinando que os autos retornassem em uma das câmaras ordinárias para que outra decisão fosse proferida. O recurso ordinário foi, então, a mim distribuído e estou aguardando, então, a sustentação oral, presidente. O patrão não está presente, doutora Marcial. Senhor presidente, parece que a doutora Rafaela está aqui acompanhando a sessão. Não sei se ela seria representante desta empresa. Não sou não. É que caiu, na hora que vocês iam votar, caiu minha internet. E aí eu não consegui saber do voto, por isso que eu fiquei até o final do meu recurso que eu fiz a sustentação oral. Então, o recurso da doutora é o seguinte, então prevaleceu o voto do doutor Alexandre. Então tá bom, era isso. Bom? Caiu, eu não tinha entendido direito. Tá certo. Obrigada. Então pode passar o voto, doutora Marcial. Ok. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte, autuadas, folhas contra decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIM. Do exame do presente apelo, conheço do recurso e passo ao seu julgamento. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminarmente imprecisão do AIM e ajuste por parte do julgador de primeira instância com relação ao item 1,
uma vez que os artigos que constam infringidos acusam a apuração irregular do imposto em regime periódico de apuração e, no julgamento, o julgador alterou para acusação de falta de imposto de complemento do regime de substituição tributária. Nulidade da decisão proferida, uma vez que foi determinada a diligência pela correção do imposto referente à nota fiscal 303, emitida pela recorrente, correspondente às operações realizadas durante o ano de 2016. Mesmo incompleta a diligência, a recorrente alega que se manifestou sobre a diligência, requerendo que fossem reabertos prazos para apresentação de nova defesa ou pagamento com os descontos da multa. Porém, citando a economia processual, o órgão, além de alterar a acusação de apuração de forma irregular, alegou ser desnecessária a re-ratificação do AIM, porque não se justificaria que, por conta de uma diferença de R$100, houvesse ofensa ao princípio da economia processual, citado pelo artigo 2º da Lei do Contencioso, procedendo assim o proferimento de sua decisão, sem análise do pedido formulado pela recorrente, de devolução do prazo para o pagamento com os descontos da multa. Só um minutinho, presidente. No item 3, a nulidade da decisão, uma vez que o órgão julgador não se manifestou a respeito do argumento para sua defesa, que no item 2 do AIM, onde a acusação narra que as operações impugnadas envolveriam automóveis novos, e esses automóveis novos estariam indicados no artigo 299 do RICMES, a recorrente indicou inconsistência onde esse dispositivo se refere a motocicletas e não comprou motocicletas. A prova da infração não correspondia à acusação que fora promovida. Confesso que o auto de infração em epígrafe foi lavado de forma bastante confusa, onde verifico, no meu entendimento, que existem alguns equívocos cometidos, tanto por parte do agente fiscal autuante, como também pelo julgador de primeira instância. Primeiramente, analisando os autos, tenho que considerar que, de fato, houve erro por parte do órgão julgador ao não devolver à recorrente o prazo para pagamento do débito fiscal com desconto previsto na legislação paulista, e os quais transcrevo abaixo. Aí eu transcrevo a Lei Estadual 10.941, de 2001, onde em seu parágrafo 1º diz: quando da correção resultar penalidade de valor equivalente ou menos gravoso, será ressalvada ao interessado expressamente a possibilidade de efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30 dias, contados da intimação, com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para apresentação de defesa. E também ao parágrafo 5º, que eu dou ênfase, saneadas as irregularidades, será devolvido ao autuado prazo de 30 dias para pagamento do débito com desconto tal. Também menciono o decreto 45.490 de 2000 do RICMES, onde em seu parágrafo 8º, se da correção ou retificação resultar penalidade de valor equivalente ao menos gravoso, o órgão julgador ressalvará expressamente ao interessado a possibilidade de efetuar seu pagamento no prazo de 30 dias, intimando com 50% de desconto. Compartilho o entendimento do órgão julgador com relação ao princípio da economia e celeridade processual. Porém, entendo que o cumprimento da legislação não cabe somente aos contribuintes, mas também ao fisco. Assim, entendo quando leio a lei nos conformes e o que é o objetivo do CODECOM. Assim, o correto era o cumprimento do previsto da legislação paulista, devendo o órgão julgador ter ressaltado expressamente a contribuinte autuada o direito de efetuar o pagamento do débito fiscal com os descontos no prazo de 30 dias, porém não o fez. Não entendo ser motivo para anulação do AIM, mas é inquestionável que houve erro por parte do órgão julgador, onde deveria ter sido devolvido o prazo da recorrente de 30 dias para pagamento do débito fiscal com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração. Aqui eu preciso corrigir, presidente. Segundo equívoco que verifiquei foi que a recorrente afirma expressamente em sua defesa
mais precisamente as folhas 106, sobre a inconsistência ou erro na tipificação do artigo 299 do RICMES 2000, no relato do item 2, uma vez que tal dispositivo se refere a motocicletas e, ao contrário do alegado pelo agente fiscal de renda em suas contratações, ao recurso ordinário, não se trata de mero inconformismo por parte da recorrente, pois isso consta expressamente em sua defesa. Assim, analisando os autos e a legislação, tenho que reconhecer o erro contido no relato da acusação do item 2 do AIN, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo agente fiscal, o referido artigo 299 do RICMES trata especificamente de veículos de 2 ou 3 rodas motorizadas, isto é, estando em total discordância com o relato da acusação que se refere a automóveis que possuem 4 rodas. Então, eu cito o artigo 299 do RICMES, que assim dispõe. Na saída de veículos novos de 2 ou 3 rodas motorizados, indicado na portaria tal. Correto neste caso seria a tipificação através do artigo 301 do RICMES 2000, que trata especificamente de saída de veículo automotor novo, tanto os movidos a combustão como os elétricos, conforme transcrevo abaixo. Aí eu cito também o artigo 301, que diz na saída de veículos automotor novo, movido a combustão elétrico, indicado na portaria tal. Portanto, não tenho como reconhecer... tenho como reconhecer a nulidade da tipificação do artigo 209 no relato da acusação do item 2, onde tal erro foi insistentemente alegado pela recorrente e foi desconsiderado pelo órgão julgador e pela representação fiscal, que chegou a afirmar que o dispositivo não tratava somente de motocicletas e que tal argumento não constava na defesa de folhas 93 acho que é 1111, errei aqui. Ao contrário do que argumenta a autuação, as folhas 598, referido dispositivo não trata tão somente de motocicletas, mas assim de veículos novos motorizados. Ora, como o órgão julgador poderia se manifestar espontaneamente sobre a alegação que não consta da defesa, isso pode ser verificado pela análise da referida peça, as folhas 93/111, em que nenhuma linha é destinada a tal argumento. Assim, ante o erro na tipificação no relato da infração do item 2, sendo tal fato levantado pela recorrente e considerado não tendo ocorrido qualquer retificação ou correção, entendo que o mesmo deva ser cancelado por violação ao artigo 34, inciso 5 da Lei 13.457 de 2009. Já com relação ao item 1, mais uma vez entendo haver falta de clareza e imprecisão. De acordo com o relato, a infração do item 1 trata-se de deixar de pagar o ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas modelo 55, referente a operações tributadas sem o devido destaque do imposto nas respectivas notas fiscais, com tipificação de infringência nos artigos 58, artigo 127, tal. De acordo com o órgão julgador, houve recolhimento antecipado por substituição tributária, porém o valor do ICMS recolhido para cada veículo não foi suficiente, uma vez que tais veículos foram comercializados por valores superiores ao presumido pelas montadoras, onde, de acordo com o artigo 265, inciso 1 do RICMES, deve-se exigir do contribuinte, na condição de substituto, o complemento do imposto não retido antecipadamente. Ocorre que, referido ao artigo 265, inciso 1, não é o artigo da tipificação da infração do item 1. Portanto, houve alteração, ajuste por parte do órgão julgador, o qual adequou o artigo para justificar a infração sem ocorrer a retificação ou correção. Sendo assim, a falta de clareza no AIN, em epígrafe, o que viola o artigo 34 da referida Lei 13.457 de 2009. Ante o exposto, entendo pelo cancelamento do AIN, acolhendo as preliminares de nulidade arguidas pela recorrente, para que outro seja lavrado. Destaque, meu entendimento se dá por violação ao artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Presidente, eu preciso fazer algumas correções, mas eu coloco a apreciação dos meus pares.
esse processo, esse auto de infração realmente me causou assim muita confusão. E ele está realmente confuso. É por essa razão que eu entendi dessa forma e eu coloco a apreciação dos pares, presidente. Tudo bem, já que você faz as correções, doutora Marcela. Tá, por favor. Porque, de fato, no mérito, as infrações ocorreram, mas tá estranho a tipificação, né? Aqui o exame. Entendo ser o motivo. Entendo ser o motivo para anulação. Onde aqui foi o quê? A gente coisa tal. Portanto, não tenho como não reconhecer a nulidade da tipificação do artigo 9, folha 111. E acho que corrige tudo. Não, presidente. Muito bem, o processo está em discussão. A doutora Maria Selma, eu posso solicitar a vista do processo, que andei olhando aqui, tem alguns detalhes que eu gostaria de apreciar com mais calma. Uhum. Não, perfeito, presidente. Eu até assim, gostaria mesmo de que fosse revisto, porque realmente ele está muito confuso, o auto, né? Então, eu até havia pensado em depois... mas eu acho que tá prudente a sua solicitação. Então, estava só verificando aqui, o voto em debate, pelo menos foi apontado aqui, não no voto, mas acho que nos botões de coisa, está como anulada a decisão anterior. Eu não sei se teria que alterar isso também. Né? Não é para... Tá. Acho que eu cliquei... Eu acho que seria interessante, né, corrigir para não ficar, na hora que for lançado o voto de vista, posteriormente, não haver confusão aí com os corpos de julgamento. Tá. Então já está. Olha, então tem assim, olha. Questão quanto ao voto... Não há questão... E provido, né, seria o caso. Conhecido... sim, porque eu volto na fase da defesa, né? Aqui está aparecendo como se fosse anulação da decisão anterior e o voto é no sentido de provimento do recurso, né? Só para constar aqui na hora que for fazer a votação, para não ter erro. Seria conhecido integralmente e provido. E provido, exatamente. Quanto à matéria em si, eu vejo que realmente é uma confusão, mas várias notas fiscais de compra de mercadorias são aquilo que estão no relatório circunstanciado, em que houve compra, destaque do valor do imposto original, algumas com substituição tributária, outras sem, né? Sim, doutor Só operação.
Eu até entendi que realmente houve a infração, sim, por isso que a minha decisão foi para que outro fosse lavrado, mas com as tipificações corretas, de acordo com o que o esses erros, né? Apurou mesmo, né? Mas acho que não dá mais prazo para lavratura, né? Não sei, eu não atentei para esse detalhe, sinceramente. Sim. Não é o caso. Tudo bem. Não, Marcel, dá para corrigir. Acho que já pode corrigir aqui. Então, ele foi conhecido integralmente, né? E promovido, né? Pelo voto da senhora. Não, conhecido o retorno do processo para complemento, conhecido integralmente com o julgamento do mérito. Provido. Com o julgamento do mérito e provido, né? Com o julgamento do mérito. Provido. É porque ele foi anulado, né? Exatamente. Se outro fosse. Ok. Perfeito, agora é perfeito. Agora não teremos problemas no retorno. Muito bem. Então, o processo de roda das representações comércio limitado vai ser em vista para analisar melhor as questões. Ok, presidente. Muito bem. Então, com isso, encerramos os processos do dia de hoje e podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas no dia 1 de dezembro de 2022. Pedir para Oswaldo encerrar a gravação.